Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com uma pessoa aqui que é a segunda vez que tá aqui. Quando o cara é bom tem que vir de novo, né? Tem que voltar, né? Quem que tá comigo aqui, ó? Cameraman aí, ó. Pastor Alisson. Faz um close aí do que tá comigo. Olha quem tá aqui. Vocês conhecem esse cara aqui? Jardel Martins, primo da Sofia Martins, primo do Guilherme Martins. Do Ricardo Martins. Jardel Martins, só pra você ter uma noção, quem que é esse cara? Só tem 9 anos de experiência de mercado imobiliário, é empresário de alta performance, mentor de corretores e gestores, palestrante inspiracional, sócio e fundador da Blitz Imóvel, a maior referência em lançamentos imobiliários de Jundiaí, São Paulo, com mais de milhões de lançamentos faturados e acumulados nos últimos 3 anos como gestor e proprietário de imobiliário ali, né? Na Blitz, né, Jardel? A Blitz é uma benção na minha vida, meu irmão. Ó, além da Blitz, Jardel também idealizou movimentos e iniciativas que vêm impactando o setor, ajudando a formar uma nova geração de profissionais como a Imob 360. Jardel, faz assim na camisa, assim, Já ó. tô aqui fazendo minha propaganda, meu irmão. Tô igual o João Adib. Onde eu vou é propaganda agora, ó. Ô, Jardel, e essa Imob 360 esse ano? Como é que vai ser lá? A expectativa tá altíssima. A primeira e a segunda edição foi um sucesso. Agora a gente vai ter a terceira edição no dia 9 de outubro. Então você, corretor de imóveis, que quer estar em um evento onde a gente entrega muito conteúdo, muitos insights, onde você vai conhecer corretores de alta performance do Brasil inteiro. Imob 360, terceira edição, no dia 9 de outubro, na cidade de Jundiaí, aqui no interiorzinho de São Paulo. É, bem próximo. Você não pode deixar de ir, hein? Depois eu vou deixar aqui na descrição aqui, ó, a landing page para você poder se inscrever e participar. Só vai estar palestrante de renome lá. Além também da Imob, desse movimento que ele faz, tem Além do Metro Quadrado lá, que é o podcast. É o meu podcast, voltei Você agora voltou. com a terceira temporada. O Staycast é uma grande inspiração para mim, você sabe disso. Então, mais um movimento educacional aí para tentar preparar mais os nossos corretores. Então eu quero te pedir, você que nos ouve aqui, ó, segue lá também. Vai lá no podcast do Jardel, Além do Metro Quadrado. Você vai encontrar aqui no YouTube, no Spotify. E também Jardel é um dos principais nomes do mercado regional, com forte presença em eventos, mentoria e na formação de novos líderes de setores. Que é isso, hein, Jardel? Rapaz, Gostou? que currículo bonito, velho. Nem eu achava que eu era tudo isso, não. Jardel, muito bom ter você aqui. Mais uma vez, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite. Deu aula hoje na Unicorretor. Então, você que tá na Unicorretor aí, ó, Jardel, o próximo professor da Unicorretor. E se você gostou da aula dele, eu quero te pedir algo. Porque é ruim, cara, você assistir a aula e não falar nada. Verdade. Dá um feedback, coloca lá assim, ó, uma avaliação, fala que essa aula marcou minha vida, foi isso, me impactou, me levou pro próximo nível, tirou da zona de conforto. É importante, né, Jardel? É importante. Cara, e esse movimento que você tá fazendo com a Unicorretor é um movimento tão necessário pro nosso mercado, irmão. Eu falo que nos últimos anos aí, a gente tem lutado, não só eu, mas vários outros amigos aí do nosso mercado, para que o corretor de imóveis se prepare cada vez mais. Então, a Unicorretor vem com essa ideia, né, com esse propósito, não só de unir os corretores, mas de levar conteúdo de quem entende de mercado imobiliário e de quem faz acontecer no mercado imobiliário. E eu me senti honrado de ter sido convidado aí para ser um dos professores. Entreguei lá um módulo Como Vender Imóveis de Lançamento todos os meses, com 4 aulas práticas, tem muitos insights que a gente aplica lá na Blitz, que faz com que a gente tenha resultado dos lançamentos que a gente participa. Eu coloquei tudo lá nas aulas da Unicorretor e eu espero que a galera goste. Então, se você gostou, como o Jefferson falou aí, coloca o feedbackzinho lá pra gente saber se a gente tá no caminho certo, se você aprendeu algo que de fato impactou sua vida. Jardel, logo de cara, eu quero te fazer uma pergunta. O que te fez perceber que o mercado imobiliário é o seu verdadeiro chamado? Por quê? Porque essa pergunta, ela tem a ver com a parte daquilo que é a sua vocação. Que você é o cara da educação, você é o cara que ensina. Você sai lá de Jundiaí para vir gravar um podcast, para dar aula. Não é qualquer pessoa que faz isso, não. Cara, essa pergunta é muito boa porque você sabe que quando eu era criança, a minha avó, ela falava que você precisa encontrar uma profissão. Então você precisa encontrar uma profissão, porque essa profissão vai te trazer dinheiro. Então, o que eu aprendi lá no passado com a minha avó, né, uma pessoa que queria muito o meu bem, foi criado pela minha avó desde os 7 anos, é que ela falava que o trabalho ele servia ali diretamente para você levar o sustento para casa. Era essa a função do trabalho.
Então, o meu pai trabalha como tratorista até hoje, então ele é motorista de trator lá no Pará, trabalha numa fazenda. Tem um tio que é o caminhoneiro, enfim, o outro é entregador de compra de supermercado. E eu tinha essa visão do trabalho, eu fui crescendo com essa visão, que o trabalho, ele servia para suprir as suas necessidades financeiras. Então, você ia lá, oferecia seu tempo, recebia um dinheirinho. Então, você não tinha que gostar do trabalho. O trabalho era só para você ganhar ali o pão de cada dia. Quando eu tenho contato com o mercado imobiliário, que foi em 2016, eu lembro como se fosse hoje o primeiro cliente que eu atendi, e a sensação de atender, cara, naquele dia eu falei, aqui tem um negócio diferente. E é muito engraçada a minha história porque, talvez não hoje, mas lá no passado aconteceu com muitos corretores, né? Eu fiquei 10 meses dentro do mercado imobiliário para fazer minha primeira venda. Então eu comecei em fevereiro de 2016 e fiquei até finalzinho ali, dezembro, para fazer minha primeira venda. E até lá, eu já tinha esse sentimento de que o mercado imobiliário era para mim. Quando eu tive a certeza absoluta que eu falei, é aqui que eu quero construir, realizar meus sonhos, meus projetos, etc. Construir minha vida financeira. Foi quando eu fiz minhas 2 primeiras vendas, foi em dezembro de 2016. Eu lembro como se fosse hoje, eu fui fazer um plantão lá em Várzea Paulista, que é a cidade vizinha a Jundiaí. E lá eu fui o número 1 da roleta. Olha isso. E você sabe que quando a gente tá de plantão, né? Corretor, quando ele tá de plantão, ele sai de casa já pedindo a Deus uma coisa. Que é que ele seja o número 1 da roleta. Ou o último da roleta. É o último pra pegar ali o telefone, né? E quando eu cheguei lá, tirei o número 1. Coincidentemente, o primeiro cliente que eu atendi, o cara já montou a pasta. Era um projeto do programa Minha Casa Minha Vida, Residencial Paraíso, lá em Várzea Paulista. E eu lembro que esse cliente montou pasta e logo depois eu atendi outros clientes. Foi no dia da abertura do plantão, lotou. Eu fui almoçar, já era 7 horas da noite, porque atendi um atrás do outro. E um outro cliente também que montou pasta logo em seguida acabou comprando. E eu lembro o dia que eu recebi meus 2 primeiros cheques. R$ 2.235 cada um. Que era muita grana na época. Que era uma graninha boa, né? E pra mim, então, que não tava ganhando nada, tava 10 meses no mercado sem ganhar R$1, era muito dinheiro. Eu tava sobrevivendo de um bico que eu fazia, então eu saía do plantão 5 horas da tarde, ia correndo pra uma pizzaria, que eu trabalhava lá, de quinta, sexta, sábado e domingo nessa pizzaria, como garçom, ajudante de pizzaiolo, era badeco, limpava a mesa, fazia lanche, fritava pastel. Tudo que você imaginar para ganhar R$40 por noite. E aquele acumulado daquele dinheirinho da quinta, da sexta, do sábado e do domingo, eu usava para comprar comida para mim, para minha esposa. Olha ali, isso. Né? Então a Bela tinha descoberto recente a gravidez, então... Que isso, a responsabilidade era maior. Também. Então aquela loucura toda, então eu acreditava muito que ia dar certo. Mas no dia que eu recebi esse cheque, aí veio aquele sentimento de falei, aqui que eu quero ficar pelo resto da minha vida, é isso que eu quero fazer até o meu último dia aqui na Terra. Foi no dia que eu recebi esse chequinho. É interessante, Jardel, que quem vem de baixo, cara, você consegue perceber que existe uma resiliência maior e uma questão de gratidão maior, né, cara? De você querer transbordar depois na vida das pessoas, de querer fazer algo que às vezes nem foi feito por você também, né? Talvez ninguém fez isso, mas hoje eu vejo você, cara. Eu até queria te perguntar assim, porque eu vejo a Blitz Imóveis hoje, uma imobiliária, bem diferenciada, cara. Eu vejo os vídeos que você faz, o trabalho que você faz em Jundiaí, né? Criar um movimento gigante de evento, porque poucas imobiliárias que estão no interior do Brasil aí, eu tô no interior, aqui não tem tanta repercussão, mas você cria esses movimentos. Você acha que é por causa dessa resiliência que foi gerada dentro de você? Por que você tem essa visão, assim, cara, de querer fazer um negócio acontecer mesmo? Cara, é exatamente isso, assim, você trouxe à tona qual que é o principal propósito do que a gente faz além de vender imóvel. Porque qualquer imobiliária pode vender imóvel. E vender imóvel é commodity. Então, você vende imóvel na Fique Aqui, eu vendo imóvel na Blitz, o Lucas Marques, nosso amigo, vende imóvel lá na Veros. Então, vender imóvel por vender imóvel não é um propósito, né? Para o mercado. Ele é mais algo que eu faço que vai transformar a minha vida individualmente. Só que quando eu decidi permanecer no mercado imobiliário, eu decidi que eu não queria que outros corretores passassem pelo que eu passei. Porque ficar 10 meses dentro de uma profissão como o mercado imobiliário, num mercado tão próspero que é o nosso, não é comum, né? E não é normal. Pode acontecer, mas não é comum e não é normal. Concordo.
Isso só aconteceu porque eu tenho total consciência de que durante esses 10 meses eu não tive ninguém para me ajudar. Me ensinar, me educar. E diferente do que é hoje, onde a gente tem o Staycast, onde a gente tem o Além do Metro Quadrado, o Imob 360, o Top Class e vários outros movimentos educacionais, naquela época não tinha. O único educador que existia naquela época era o Rodrigo Lucena com o Brook Hunter. E custava E o Guilherme uma grana. Machado, né? E o Guilherme Machado que estava começando também. Então, assim, não era fácil você ter acesso a conteúdos educacionais, né? Então eu tenho total consciência que a minha falta de venda durante esses 10 meses foi por falta de conteúdo, de saber como trabalhar no mercado imobiliário. Então o que eu decidi para minha vida é que não só para mim, mas que para todo mundo que tivesse contato comigo de alguma forma através do mercado imobiliário, era que eu ia usar da educação para transformar a vida desse corretor. Porque eu acho que é o único caminho para acelerar o nosso crescimento e o nosso resultado. É o mundo educacional. Jardel, eu sei que você é um cara que acredita na educação, mas eu queria te perguntar, como gestor, cara, o que você enxerga hoje na questão da visão do corretor? O corretor que não performa, que não tem resultado, mas o cara não quer estudar. Tá 100% ligado isso daí, cara. O cara que... lá eu uso sempre, na Blitz, e quando eu tô dando os treinamentos, aparece, eu uso sempre uma analogia. Tem muito profissional de outros mercados, advogado, arquiteto, engenheiro, que tá hoje no mercado imobiliário. E aí você pergunta pro cara, como que foi a sua jornada de estudo para você tirar aí o seu diploma? Aí o cara fala, não, eu ia pra faculdade todos os dias, de segunda a sexta, eu tinha que fazer trabalho, eu tive que fazer TCC, eu tive que fazer estágio. E aí quando ele cai no mercado imobiliário, ele não oferece nem 10% da dedicação que ele ofereceu para se tornar um advogado, ou um engenheiro, ou um arquiteto, sendo que nem exercendo essa profissão ele tá, mas lá ele se dedicou bastante para ter o diploma e chega aqui no mercado com alto potencial de ganho, de lucratividade, de realização de sonhos, de projetos. Pô, vender um imóvel no Minha Casa Minha Vida, irmão, te dá R$5.000. Só que vender um imóvel de alto padrão não significa que o seu conhecimento vai estar atrelado ao mercado que você vai trabalhar, mas o que eu quero dizer é que se você vender um imóvel de Minha Casa Minha Vida, vai te dar R$5.000. Se você é um corretor que sabe mais, você não vai vender só um, você vai vender 2, 3, 4, 15... Pô, não tem limite. Tem corretor de Minha Casa Minha Vida tirando 50, 60 mil reais por mês. E tudo tá 100% atrelado ao conhecimento e ao conteúdo. Só que o corretor, ele separa tempo para criar... Hoje em dia a moda é criar conteúdo, né? Então o cara separa tempo para gravar vídeo para internet, ele separa tempo para visitar decorado, ele separa tempo para falar mal da imobiliária que ele trabalha, ele separa tempo para tomar café, para falar do futebol, para falar mal do amigo, para falar mal do colega, mas ele não separa uma hora do dia dele para estudar. Sim. Irmão, o que vai te colocar no outro nível do jogo é o quanto você sabe. Eu tô aí há 2 anos nessa jornada do educacional e eu tive contato com grandes nomes do mercado imobiliário e pessoas que educam, né? E alguns low profile também, aquele cara que não aparece, que não educa, que não tem Instagram, como o Marcelo Araújo, por exemplo, que na minha visão hoje é um dos maiores corretores do Brasil, e eu conheci ele através do Lucas Marques. Hoje o apelido dele é nosso presidente, então se você não conhece o Marcelo, siga ele aí. Apesar de ser um cara que não se expõe Fora tanto da na curva. internet, ele é fora da curva em resultado. E é um cara que eu tive alguns momentos de mesa próximo a ele, que você percebe o nível cultural que o cara tem. O cara sabe de falar de tudo um pouco. E é um cara que vende, com 4 pessoas, mais de 1 bi de VGV por ano. E isso está 100% atrelado à busca que ele tem. O que por mais vendeu a conhecimento. cidade de Matarazzo foi ele. Hoje ele tem a exclusividade do Alarde, né? Que é um produto da Gafisa, se eu não me engano, ali na Faria Lima. E eu nunca... para o mercado de lançamentos é muito estranho você ver uma imobiliária, por exemplo, tendo exclusividade nos dias atuais. Hoje as construtoras elas dividem um plantão com várias imobiliárias. Agora, o cara tem uma exclusividade de um produto high ticket de 20 milhões de reais. Ele sozinho, mais 3 corretores, irmão, é porque esse cara tem uma entrega absurda de resultado. Isso. E onde ele tá hoje, sem dúvida, é fruto de muito conteúdo e de muita busca. E a visão transcultural também, né? Igual você falou aí, cara. O cara tem muita cultura, viaja, conhece todos os projetos globais do mundo. Ele está atenado a todos os projetos globais e o cara faz acontecer, né? Aí ele faz acontecer e assim, o corretor hoje em dia, por conta de algumas falácias que trouxeram para o mercado no passado, ele se preocupou muito, cara, em parecer mais do que ser, sabe? Então ele se preocupou muito em ter o terno de marca, um tênis da Louis Vuitton, uma BMW financiada e várias outras coisas, só que ele esqueceu que na hora da mesa, irmão,
na hora da negociação, do vamos ver, o cliente não tá olhando pro seu estacionamento, né? O cliente não tá olhando pro seu pé. Ele tá prestando atenção no que sai da sua boca. É isso. Então, o que tem dentro de você, como você falou, em conteúdo, em cultura, em conhecimento, é o que vai fazer diferença direta no seu atendimento. Não são as coisas subjetivas, né? Então, é importante ter um carro legal? É importante para você, pensando na sua prosperidade, no seu conforto, na sua segurança. Para quem mora em São Paulo, por exemplo, um carro blindado, alguma coisa para você se sentir mais seguro com a sua família. É importante você ter um terno bacana? Um terno que não amasse, um terno que não pegue bolinha, né? Uma camisa elegante, um tênis legal? Mas isso é subjetivo no olhar do cliente. O que é mais importante é o que sai da sua boca. É quando você vai falar com o cara, mostrar conhecimento sobre produtos, sobre mercado, sobre cultura, sobre a cidade, sobre economia, e é isso que a galera não tem se preocupado. O cara tá se preocupando com várias outras coisas. Jardel, entendeu? o que você acha que um corretor, para sair da média, parar de ser mediano e se tornar um corretor de alta performance, assim, o que ele precisa ter, cara? Além da educação. Eu acho que, em primeiro lugar, ele precisa escolher o lugar certo onde ele vai trabalhar. Ponto. Não existe gente fora da média próximo de gente medíocre. Não existe. Um cara é muito fora da média, ele tem que estar cercado por pessoas boas também. Então, o primeiro passo é escolher uma boa imobiliária. Dentro dessa boa imobiliária, você tem que ter um bom mentor. Qual que é a qualificação do seu mentor? O quanto esse cara é bom de verdade? O quanto esse cara já fez de negócio? O quanto esse cara é relevante no mercado? O quanto esse cara sabe sobre o mercado imobiliário? Se eu estou inserido num lugar de pessoas fora da média, então eu olho para o meu gestor, ele é fora da média. Eu olho para o meu colega, ele é fora da média. Eu olho para o líder do plantão, ele é fora da média. Eu só trabalho com as construtoras que são fora da média. Eu me torno fora da média automaticamente, porque eu começo a ser puxado para cima. Como que eu me torno fora da média? Me inserindo em um lugar onde as pessoas são fora da média. Sabe o que eu acho legal em você, assim, na galera que a gente anda junto, assim? Tem muita gente que a gente tá próximo, que a gente sempre senta com um cara melhor que a gente, né, Jardel? Não, isso é a melhor coisa, irmão. A gente, às vezes, é o mais pobre da roda, né? Esses dias eu fui, vou contar pra você um rolê que eu não posto. Eu sou amigo de muitos caras aí desse mercado que eu não posto, irmão. Eu tô com um cara, eu sou amigo, eu gosto dele por quem ele é. Não é pelo hype que ele vai oferecer. E aí, outro dia, a gente foi lá num evento da Trinca, do César Ai, que a gente saiu do evento. O Felt falou assim, vamos lá pro meu escritório, que o evento acontecia ali em Alphaville, né? Aí a gente foi lá pro escritório do Felt. Ficamos lá resenhando, falando um monte de coisa. Pra quem não conhece o Lucas Felt, na minha visão, hoje, é um dos maiores corretores do Brasil também. E aí, saindo de lá, tava eu, Lucas Felt, o Lucas Marques e o Guilherme Volk. O Gui tava gravando alguma coisa pro curso dele, usando lá o escritório do Felt. E aí o Marcelo Araújo liga pro Lucas. Fala assim, viu, a gente veio aqui pro... Como que chama o restaurante, meu Deus? Que fica lá dentro da cidade de Matarazzo. Como que chama? Putz, olha minha memória, gente, péssima. Enfim, fica lá dentro do cidade de Matarazzo, lá do hotel. Como que é o hotel que aconteceu o evento? Rosenwood. Rosenwood. Vamos jantar lá no Rosenwood. Aí eu virei pro Lucas e falei, viu, eu não tenho roupa pra esse evento. Aí o Lucas falou, não, nós vamos, pô. É o Marcelo Araújo, o cara tá convidando a gente pra ir pro Rosenwood. Cheguei lá no Rosenwood, que vocês sabem, pra quem não sabe, é um dos, né, o Rosenwood é um dos hotéis mais... Tudo em dólar. Tudo em dólar, dos hotéis mais caros do mundo, né? Enfim. E aí tô lá no Rosenwood, quando eu chego no Rosenwood lá, tá Marcelo Araújo, Guilherme Pilger, Cleverson Passos, aí Lucas Marques... Enfim, uma galera gigante. Só a cúpula, a nata do mercado. E a gente ficou lá, cara, eu acho que até... A gente chegou lá, eram umas 8 horas da noite, a gente saiu de lá mais de 1 hora da manhã. Uau. E muita conversa rica. E aí, aquilo que você falou. Nessa mesa, por exemplo, nesse dia, irmão, eu devo ter falado umas 4 frases a noite toda. Só ouviu. Eu ouvi tanta coisa interessante, irmão. Mas tanta coisa interessante dessa galera. É uma galera que tem uma experiência que eu não tenho, por exemplo. Apesar de ser 9 anos de mercado imobiliário, 9 anos de mercado imobiliário no interior do estado de São Paulo, numa cidade pequena que é Jundiaí, vivendo um mundo muito específico. Então, eu acho que o melhor caminho é você se predispor a se inserir nesses ambientes que são ambientes disruptivos, com pessoas que estão vivendo coisas que você gostaria de viver no futuro, entendeu? É o único jeito de você sair do lugar que você tá para você ir para uma média diferente, é você andando com gente acima da média. E eu percebo também, assim, além desse network, assim, que você cresce muito, tem uma questão também que você começa a ver, cara,
você começa a se equilibrar, porque a sua vaidade, ela se perde. Porque o mercado imobiliário, eu acho que o calcanhar de Aquiles do mercado imobiliário, que é a coisa mais difícil que tem, é a vaidade e o orgulho, cara. É o ego, perfeito. É o ego. Você falou algo perfeito. Você sabe que esses dias eu tive uma conversa com um corretor que é campeão lá na Blitz. E ele tava com o ego um pouco inflado. Eu não vou falar o nome dele pra não expor, mas ele vai assistir o podcast e ele vai saber que é dele. Tu já nem precisa falar. E aí a gente tava conversando, batendo um papo, e eu com os meus corretores, eu faço o papel de liderança mesmo. Né? Eu forço o crescimento, eu falo o que precisa ser dito. Não tem melindre comigo, com o meu time. Porque hoje no mercado imobiliário tem aquela máxima, né? O dono de imobiliário e o gestor, ele não pode falar nada porque o corretor vai embora. Então, se for pro cara ir embora, mas ele ouvir o que ele precisa para crescer, nem que seja em outro lugar, ele vai ouvir. E eu também não tenho isso também, não. Eu falo também. Tem que falar, irmão. Porque o papel do líder é forçar o crescimento. O líder não força o conforto, viu? Tá aí no lugar que você tá, parabéns, olha, aplauso. Não, eu aplaudo, eu premio, eu faço elogios, mas eu sempre mostro pro cara que existe um lugar maior para ele estar. E ele fez, como campeão da Blitz, quase 20 milhões no ano passado, né? E o ego, o peito estufou, eu sei mais que tudo, e aí eu percebi em alguns movimentos, em algumas falas, sabe? Aí chamei pra conversa, que eu sou muito direto. E eu falei pra ele, irmão, eu sei que parece que você é bom, porque você foi número 1, porque você ganhou um troféu, você ganhou uma viagem, acho que ele vai pra Alemanha, ganhou uma viagem, não sei se foi pra Alemanha, não, pra Inglaterra, ganhou uma viagem pra Inglaterra, ganhou um relógio de luxo da Blitz, foi super premiado, ovacionado no nosso evento, que a gente faz lá, evento de premiação, chama Blitz Awards, é lindo, na frente da família inteira, tapete vermelho, enfim, tudo que o luxo pode oferecer pra premiar um corretor, lá na Blitz a gente faz. Foi lindo, parabéns. Só que deixa eu te contar, vem aqui, deixa eu te mostrar o que é o mercado imobiliário. Esses 20 milhões é o que alguns corretores fazem por semana. Alguns fazem por semestre, outros por mês e outros por semana. Então deixa eu te explicar. Dentro do mercado imobiliário, você está só iniciando a sua jornada. E se esse é o seu teto, é pouco. Saiba que é pouco. Então, engole um pouquinho da sua vaidade, engole um pouquinho do seu ego e volta a trabalhar intensamente, porque 20 milhões, se você gritar isso daí fora de Jundiaí, fora da Blitz, é vergonhoso. Você vai passar vergonha. Então, o que eu quero dizer? E entra nisso que você falou. Pô, às vezes a gente acha que dentro da nossa empresa, dentro da nossa bolha, a gente é o maior. Eu sou o melhor corretor, eu sou mais inteligente. Olha quantos que eu fiz. Eu fiz 20 milhões esse ano passado. Eu ganhei 200 mil reais no ano inteiro, 300 mil reais no ano inteiro. Eu quero que poucas pessoas falem comigo. Eu quero que a imobiliária agora disponibilize uma limusine para me buscar todos os dias em casa. Eu não sou o cara mais que dá follow-up em CRM, tá? Martins, eu não faço mais oferta ativa. Entregar panfleto, por gentileza, não passe nem perto de um panfleto de mim, porque eu não sou mais esse cara. Eu fiz 20 milhões esse ano. E aí é onde o cara se perde, irmão. E no outro ano ele não tá fazendo nada. É a síndrome do Peter Pan. O cara tá na terra do nunca, é criança ainda. O cara, porque às vezes, quando você é criança e quando você não tem uma visão, um overview grande do mercado, cara, você pensa que isso é o máximo. Aí quando você vai se comparar, porque eu sei que comparar também é muito ruim, mas às vezes comparar pro lado, pra cima, pra saber o que o mercado é bom. Você vai equilibrando, cara. Você vai falando, eu não sou essa pessoa não que eu acho que eu sou. Porque você só vai descobrir o seu verdadeiro potencial quando você colocar mais degrau para você subir da escada. Sim. Se você se contentar com a visão que você tem, e às vezes você tá no degrau 2, você tá achando que tá incrível, só que se você não olhar e falar assim, não, dá para subir um pouco mais, você não vai crescer mais. E andar com esses caras grandes, assim, é legal por conta disso, porque você percebe que, tudo bem, o cara tem todos os méritos de estar lá, talvez eu não consiga chegar lá, porque um bi é uma realidade gigantesca, né? Mas existe alguém que chegou. Se existe alguém que chegou num bi, dá pra chegar em 300 milhões. Dá pra chegar em 400, em meio bi. E aí você começa a olhar pro mercado e tentar extrair dele mais resultado dentro do seu potencial, dentro da sua realidade. Eu queria entrar com você nisso aí, porque quando você tem pessoas que já chegaram lá, que já construíram, já encurta muita coisa, você vai errar menos, porque você vai aprender com os melhores. Mas eu sei que a grande maioria dos corretores, eles desistem no meio do caminho. Tem muita gente. E o gestor também. Não é só corretor, porque o corretor, gestor, todo mundo é corretor. Às vezes, a falta de resultado do cara,
né? O cara tá criando processo, tá no começo, e ele vai e desiste, porque ele não dá continuidade. E às vezes tudo no começo é ruim, né? Às vezes o cara tá pavimentando coisa, estruturando coisa. A gente sabe que o mercado às vezes oscila, economia cíclica. E aí o cara, por exemplo, a gente tava falando aqui no off aqui, né? Esse ano o mar não tá pra peixe, para algumas coisas, para algumas áreas. Tá mais desafiador, né? Tá, tá mais desafiador. E aí eu queria te perguntar, assim, é bom andar com essas pessoas, mas você tem que saber ver o que é de bom extrair, mas também saber que existe um tempo para tudo, né, Jardel? Exatamente. Você tem que se cobrar na medida certa, porque senão você pode se frustrar, né? Então, às vezes, você quer exigir de si coisas que talvez não seja o momento de você oferecer. Tudo na vida é ciclo, irmão. Tem um ciclo do início, tem um ciclo do meio, tem um ciclo do avançado. Então, tudo é ciclo. Eu acho que a gente tem que olhar para essa galera e entender qual que é a jornada desse cara. E, principalmente, irmão, você tem que olhar para as pessoas certas. Porque é aquilo que eu falei. O mercado, de um tempo para cá, por conta da internet, surgiu muitos corretores de palco. Que é aquele cara que tem resultado, mas que é o resultado falado, mas ninguém nunca viu. É aquele cara que fala que fez e aconteceu, mas ele só fala. Empreendedor de palco. É um empreendedor de palco, é o corretor de palco, é o cara que... Mas, Jardel, esses caras, a vida dele é muito curta. Eu sei que é muito difícil pro cara se manter nesse palco, entendeu? É difícil, mas sabe que eu entrei num debate esses dias com um amigo, e aí não sei se você vai concordar comigo. O que acontece? O cara que é dono de imobiliária, que tem muito resultado de verdade, vamos falar de liderança, ele tem pouquíssimo tempo. A gente tava falando de você agora aqui, né? Que... Você é dono de imobiliária, grava podcast, tem evento, tem a plataforma da Unicorretor e tem 1 milhão de outras coisas. É muito difícil esse cara se levantar para ser um educador do mercado imobiliário porque ele tem pouco tempo disponível. Você concorda? Concordo. Ele tá fazendo a imobiliária dele acontecer, o negócio dele acontecer. Então ele tem conteúdo, ele sabe como fazer, ele tem chão de plantão, ele tem experiência, mas ele não tem tempo para ensinar. Ponto. Automaticamente ele não ensina, porque ele não tem tempo para ensinar. Eu, por exemplo, eu ensino muito pouco. Por quê? Porque eu quase não tenho tempo, porque eu tenho uma blitz lá com uma galera, com corretores em franco desenvolvimento, etc. O cara que só faz isso, que não tem como ocupação ser corretor, ser dono de imobiliária, ter time, fazer gestão, essas coisas, atender cliente, irmão, ele tem todo o tempo disponível só para vender treinamento, Sim. curso, essas coisas. O nosso corretor, o meu, o seu, o corretor que está no mercado e que entende que ele precisa de educação, ele vai buscar educação. E às vezes ele não consegue avaliar quem está educando. Não tem feeling, né? Porque não tem volume de pessoas educando. Existem poucos educadores. Então ele acaba abraçando o primeiro que aparecer. E aí entra aquilo que eu falei. Você tem que sempre avaliar quem está te educando. Pro seu próprio bem. Porque senão talvez o cara esteja te ensinando coisas que de fato não funcionam. E tem muita coisa que está sendo dita no mercado imobiliário que não funciona. Eu acredito nisso. Jardel, eu falo, você também como host de podcast, você sabe quem é de verdade e quem não é de verdade. Não precisa de muito tempo de mesa. Pouco tempo de mesa, você sabe quando o cara abre a boca. Você já pega, né? Você já pega. Eu já sentei com alguns caras aqui, cara, que eu torcia pra acabar logo. De verdade, cara. De verdade. Porque eu sabia que não era realidade, cara. O que ele tava falando ali é só pra massagear o ego, frase de efeito, sabe? O que a gente tá acostumado a ouvir, todo mundo fala a mesma coisa. E aí, o que eu percebo assim, Jardel, esse feeling de saber quem é de verdade e quem não é, cara, o cara que respira o mercado, ele sabe. Não adianta enganar, não adianta querer iludir, cara. Concordo, é isso mesmo. Dá pra saber. Vai chegar uma hora que ele vai entender, ele fala, viu, esse cara tá falando coisa que não faz sentido, ele vai entender. E a gente sabe que tem pessoas que já são queimadas, né, cara? Não tem como. Eu queria entrar com você, queridão, porque eu percebo assim que você é um cara, né, que além de criar movimentos de comunidade, você também é um cara que é muito alegre, mano. Eu acho que você tem uma alegria, mano. Que no último podcast que a gente gravou aqui, eu vi você falando sua história. Eu nem queria entrar nisso, mas eu sei que a sua liderança também, ela contagia. Eu vi o povo lá, talvez você nem vai lembrar disso, mas no dia lá do evento do Top Class, tinha um povo seu lá, da Blitz. Tinha meu time tava lá. E uma aí, parte, no talk show, eles estavam conversando e todo mundo falando assim, eu sou da Blitz, eu sou da Blitz, eu sou da Blitz. Sabe aquela coisa assim de encarar, de ter identidade, saber que é da Blitz?
Porque você é um cara que contagia, uma liderança pujante, uma liderança que faz acontecer. E você brinca com a galera, os vídeos seus de divertido, aquela coisa toda. Hoje a gente sabe que tem todo tipo de líderes. Mas qual que é a liderança que você acredita que funciona assim, para o mercado imobiliário? Porque corretor hoje, para cobrar deles, a gente tem que saber cobrar também. Mesmo a gente estando você falou uma coisa aí que eu achei forte. Você falou assim, ó, tem gente que não gosta que fala. Existe muito mimizento. Existe, Mas eu sei também, cara, que existe a forma de falar. Uma linha tênue. Uma linha tênue. O líder, ele tem que saber falar. Ele tem que saber, né, como é que vai inspirar cada um, porque cada pessoa é diferente, cara. Cada pessoa tem uma forma de agir. Tem gente que você falar com uma forma com uma pessoa e falar com a outra não vai funcionar. Sim, isso é um fato. Você concorda com isso? Sim. A liderança, cara, no mercado imobiliário, ela é um ambiente ainda pouco estudado e pouco falado. Sim. Porque a maioria dos líderes se tornaram líderes por ser bons corretores. Então, dentro de um fluxo de uma imobiliária normal, o cara é um bom corretor, aí ele faz um número legal de vendas, e aí ele quer sair para abrir a imobiliária dele. Aí o dono da imobiliária, para não deixar ele embora, fala assim, viu, vem ser gerente. Aí depois, vem ser coordenador, ou vem ser isso, vem ser aquilo. Então, a liderança ela se tornou no mercado imobiliário uma moeda de barganha para que o corretor não vá embora. Isso é um problema. Porque a minha visão, tá? A minha visão, existe uma distinção entre ser líder e ser gestor. O gestor é o cara que vai lidar diretamente com os processos, com as finanças, com a parte administrativa, é o cara que olha para a planilha e etc. E o cara que é líder é aquele cara que veio para motivar, inspirar, se relacionar e fazer para o cara, fazer com que o cara cresça sendo um exemplo. Então, quando eu falei que o corretor, para ele ter uma boa performance, ele precisa de um bom ambiente, tá muito mais ligado à liderança do que qualquer outra coisa. A verdade é uma só. E lá na Blitz, cara, o que eu tento transmitir pra galera é que eu tô junto com vocês. O jogo é nosso. Eu não me escondo dentro de uma sala. O Jardel tem a sala dele. Eu não tenho sala. Eu tô no salão junto com os meus corretores, né? Eu, se precisar, vou pra mesa. Então, eles sabem que tudo que eu ensino é 100% validado em cima do que eu faço. Então, quando eu sento com eles na hora de negociar, porque eu sento em algumas negociações, em alguns atendimentos, eles conseguem ver tudo aquele embasamento que eu levo nos meus treinamentos e etc. Na mesa, com o cliente. Eu sou reconhecido pelos resultados que eu ofereço. Então, o líder ele tem que ser o cara que bota a cara e fala assim, não, me dá o telefone desse cliente que eu vou resolver pra você. E aí, quando você resolve, a partir desse momento, você se tornou o herói do negócio. E o cara, ele escolhe. Assim, a gente pode não escolher quem vai fazer a gestão da nossa vida, mas a gente escolhe quem nos lidera. A liderança, cara, ela é conquistada. Você pode ter um chefe, por obrigação. Mas o líder, quem escolhe, é o liderado. É isso aí. Então, eu tento fazer com que o ambiente seja mais leve possível e mais sério também. Então, o cara tem que seguir processos, mas no meio do processo, eu vou soltar uma piada. Irmão, dentro do meu escritório, eu não posso falar muito, né? Mas o meu time, se estiver aqui, se vocês vão assistir, coloque nos comentários. É um dos ambientes mais malucos que você vai imaginar na sua vida. Lá, a gente faz todo tipo de piada que você imaginar. É o tempo inteiro zoeira. Então é um ambiente leve. Eu tento fazer com que o cara seja convidativo estar lá. Você sabe por que eu entrei nisso com você? Eu já quis entrar logo de cara, que é um ambiente distraído e leve, de brincadeira. Porque eu sei que existe todo perfil de líderes. Tem líderes que falam assim, não, corretor tem que vir todo dia pro escritório. Pá, o cara é xiita. E eu sei que tem performance nisso. Mas o cara, tem muita gente que não aguenta, cara. Não aguenta. Não aguenta. E aí, eu falo assim, que tem gente que tem pouco tempo de mercado. Os caras conseguem criar um processo, uma metanoia, assim, um negócio assim, que é até bonito, até frase de efeito. Mas aí, quem não é do mercado, sabe que corretor é autônomo, corretor da trabalhista. Você já teve problema trabalhista na imobiliária? Eu não tive, ainda não. Eu também não tive, espero graças a Deus, eu também espero. espero. Vocês que estão me assistindo, se vocês me processar um dia, vocês sabem que eu sou do Pará e lá nós resolve na peixeira. Eu não também. tem esse negócio de tribunal, não. Mas eu também nunca tive. Mas em incorporadores, em consultor, eu já vi muita gente processando. Tem uma galera que tem. E aí, mano, qual que é a questão disso que eu tô querendo entrar com você aqui? Porque eu percebo, assim, alguns métodos, cara, que os caras colocam, ferrado, que pelo mercado imobiliário
não funciona, cara. Tem que tomar cuidado, cara. Tem que tomar cuidado porque... Você sabe o que eu tô falando? Você tá entendendo um pouco aqui, Jardel? Sim, é aquilo que eu falei pra você. Tem que ser convidativo. O que é convidativo? O que o cara busca? Porque ele, no final das contas, ele é um empresário, né? Ele é um profissional autônomo, então ele acaba sendo um empresário. O que ele busca quando ele sai de casa? Ele busca, na imobiliária, né, especificamente, ele busca um ambiente que vai potencializar os resultados dele. Por isso que ele divide a comissão com você. Então, o que é potencializar? Eu preciso que você me entregue cliente, né? Você vai me ajudar me entregando cliente. O ambiente tem que ser um ambiente harmonioso para os dias difíceis. Você precisa me entregar a parte educacional, ou seja, eu preciso aprender algo com você que eu não sei ainda, né? E principalmente eu preciso ter alguém do meu lado para me guiar nos dias que eu não consegui. É isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu ganho liberdade poética para ser um pouco mais duro, quando eu já servi tanto, né? Você conquistou o coração da pessoa. Eu já servi tanto o cara que aí tem o sentimento da reciprocidade e do resultado validado. Então, a reciprocidade eu vou ouvir o Jardel, porque todas as vezes que eu precisei dele, ele me ouviu. Então, agora eu vou ouvir ele. E ele tem muito resultado em tudo que ele faz. Então, ouvir os conselhos dele, por mais duros que sejam, eu preciso levar em consideração, porque o cara tem resultado. Quando que o cara se incomoda de ser chamado a atenção? Quando o cara, dono da imobiliária, só oferece isso. Então é aquele cara que ele não oferece nada além de só chamar a atenção. Ele acha que o corretor é funcionário dele. E não é. É um parceiro de negócio junto com você. Sim. Então esse parceiro de negócio, ele precisa estar num ambiente que seja convidativo. E quando eu falo a palavra convidativo, é isso. Tipo assim, precisa ser harmonioso, precisa me agregar em alguma coisa. Não é só cliente, café e teto. Porque hoje em dia os donos de imobiliária acham que é só isso. Eu vou entregar um espaço, né? Que é o teto. Eu vou entregar café nesse espaço e de vez em quando eu vou mandar um cliente. E por conta disso, o corretor tem que me servir com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. E não é, irmão. Isso daqui é commodity. Toda imobiliária que só entrega café, espaço e cliente, lead, né? Que a gente chama, tá entregando o básico, não está entregando nada além. Quando eu chego, eu entrego um material educacional, eu entrego um ombro amigo. Lá na Blitz, por exemplo, de vez em quando a gente faz no divã com o Martins. Que isso. Que é o quê? É um dia que eu separo da minha vida, inclusive esse ano eu fiz uma vez esse ano, preciso fazer de novo. É um dia que eu separo, 2 dias que eu separo só para ouvir 1h30 de cada corretor que quiser ir lá falar sobre qualquer coisa menos de mercado imobiliário. Então já teve gente que falou sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre irmãos que estavam nas drogas, sobre relacionamento com os pais. E eu, um menino de 28 anos, 29 agora, 29 anos fiz agora em março. Novo demais, hein? E eu sento para ouvir essas pessoas e na maioria das vezes eu não dou nenhum conselho. Eu só ouço. Porque, cara, eu vou falar aqui algo para vocês que eu tô levando agora numa palestra nova que eu tô rodando no Brasil, que chama As Armas da Persuasão Imobiliária. E eu encerro essa palestra falando essa frase, que o segredo no mundo hoje, não só no mercado imobiliário, em qualquer relacionamento que você vai ter, não é mais ser interessante. É ser interessado. Eu concordo. As pessoas não empatia, querem... né? Eu não quero um cara que fique só falando que eu tenho que fazer o dia inteiro. Eu quero aquele cara que me empreste o ouvido dele para me conseguir falar para ele as minhas dores, os meus problemas, o que eu tô vivendo. Então, vou falar por mim, tá? A maioria dos corretores que estão na Blitz hoje não é pelo café, não é pelo teto e não é pelo cliente. É porque lá dentro da empresa, além de educar o corretor e de estar preocupado diretamente com o crescimento dele, eu me coloco no lugar de amigo deles. O que eles precisarem de mim, eles vão poder contar. Porque se tem gente que fala assim, mas eu não concordo que a gente tem que ser amigo de corretor. Tudo bem, irmão. Segue a sua empresa do jeito que você achar melhor. Se eu não for amigo do cara que me ajuda a levar comida pra minha casa, eu vou ser amigo de quem, irmão? Não tem como, né, cara? Entendeu? E você vai conviver com esse cara muito mais que a sua família, às vezes. Irmão, a gente convive no trabalho, não é, Jardel? Demais. Você fica o dia inteiro lá. Às vezes eu fico até 9 horas da noite no meu escritório. E outra... Eu nunca tive a oportunidade, eu não tinha isso na minha família. Ninguém nunca trabalhou para ninguém da minha família. Quando o cara se predispõe a sair de casa de manhã, coloca a roupa dele, se despede da esposa, dos filhos, para oferecer o tempo dele para minha empresa, usando o meu crachá, usando o meu uniforme, defendendo a minha bandeira, oferecendo os meus produtos, fazendo das tripas coração para que a venda aconteça, às vezes investindo do bolso dele, porque lá eu incentivo o cara a colocar do bolso dele. Então ele não está investindo só energia, às vezes dinheiro também que ele ganhou.
eu não vou falar que esse cara é meu amigo? Se tem uma pessoa que vai ser meu amigo, é esse cara, irmão. É isso. Porque tem gente que valoriza os de fora. Ah, o meu amigo é o fulano, eu não faço amigo dentro da minha imobiliária. Irmão, os meus melhores amigos hoje são os meus sócios e os meus corretores. Jardel, eu trabalhei com um cara, o cara falou assim, ó, meus amigos, sabe o que é meus amigos? Dentro da reunião, só com liderança, com o gestor. Meus amigos é isso aqui, ó. É o dinheiro que vocês estão dando pra mim. O cara falou isso. No dia que ele falou isso, eu pedi minha conta. Você acredita que o cara falou isso? E aí o cara não quer se relacionar com o corretor, não oferece um ombro amigo, não fala das dores que o cara tem, porque às vezes a falta de resultado do corretor não está 100% atrelada à falta de trabalho. Tem gente que fala assim, você não está tendo resultado, você está trabalhando pouco, você não está aplicando a estratégia. Lá a gente tem todas as estratégias prontas para o cara aplicar. Às vezes é o emocional do cara. Só que às vezes é porque ele está tendo problema no relacionamento dele, ele não está se sentindo um bom pai ou uma boa mãe. Imagina para as mulheres, por exemplo. Inclusive quero aproveitar aqui para parabenizar todas as mulheres do mercado imobiliário, porque as mulheres têm feito um trabalho fora do comum. Agora imagina uma mulher que tem tripla jornada. Ela é corretora de imóveis, ela é mãe, ela é esposa, às vezes ela ajuda a cuidar dos pais que são idosos, e essa mulher, ela tem uma carga emocional de todas essas jornadas que ela é responsável, e eu tenho que chegar e falar para ela que ela tem que vender, porque se ela não tá vendendo é porque ela só... Irmão, olha a quantidade de demanda. Sim. E a maioria das vezes, as mulheres, por exemplo, que são, na minha visão hoje, elas são as que mais conseguem ter resultado no mercado imobiliário, porque elas têm pouco tempo disponível para fazer acontecer, porque elas têm várias outras coisas para fazer. Consegue ter mais produtividade, né? Mas elas têm uma carga emocional tão grande, então eu vou sim ser amigo das minhas corretoras, eu quero sim entender o que está passando na vida delas, eu quero sim poder dar um conselho para elas. Teve vários corretores da minha empresa, por exemplo, em vários momentos, que chegaram para desfazer seus casamentos. E eu falei, viu, você não vai fazer isso. A gente vai mudar a sua rotina, a gente vai mudar os seus horários, você vai oferecer mais tempo pro seu marido. O que tá acontecendo é isso, e tá ficando muito ausente da sua casa, não precisa disso. Vamos fazer o seguinte, ó, esse cliente do sábado aqui, ó, você não vai atender, quem vai atender sou eu pra você, pra que você fique o sábado com seu filho. Então assim, o nosso papel como líder é abraçar a galera que tá nos representando no dia a dia. Faz assim, Jardel. Isso é a visão 360, ó, galera. Cadê? Mostra aqui meu livro, mostra aqui, ó. É a visão 360, cara. Isso é uma visão de uma liderança que sabe o que tá falando, cara. Que é uma visão de gestão, de imobiliária. Porque... E eu posso falar com propriedade, irmão, porque como corretor, né? Eu tô no mercado imobiliário há 9 anos, como corretor eu trabalhei 2 anos. E há 7 anos eu sou só gestor. Já fui gerente de grandes imobiliárias, já fui gerente de construtora. Então, liderança é a minha principal especialidade. Eu criei métodos para vender imóveis de lançamentos. Me considero, sim, um bom corretor. Mas liderança é o que eu mais estudo, porque é o que eu mais faço hoje, né? É liderar a gente. Ô, Jardel, eu acho o máximo, cara. Principalmente quando é um gestor que já levou muita bordoada. Né? A gente que é dono de imobiliária, a gente já construiu, já desconstruiu, já criou vários processos que não deu certo, e a gente vai vendo. E quando eu vejo um cara que fala, você tem a mesma linha de pensamento que eu tenho, cara, assim, eu tento ser amigo, me relacionar, porque eu acho que isso é a coisa básica, a coisa mais importante. Para construir junto, construção de riqueza, tem que estar todo mundo com o mesmo espírito, o mesmo coração, não adianta, não vai ter propósito se todo mundo tiver harmônico e no mesmo coração. Mas eu sei, Jardel, que tem uma coisa no mercado imobiliário que a gente sabe que o mercado, ele tem muita gente assim que às vezes eles vêm e passa muito rápido a nossa vida e vai embora. Uhum. Quer água? Tá com eu queria uma aguinha aqui. Pega uma água pra gente aqui, ó. Tem nada não. Vamos deixar aqui que tá em casa. Quem sabe faz ao vivo. E aí, Jardel, eu sei que tem lida com isso, né? Na questão dos seus processos, na sua imobiliária. Como que você lida com desligamento, com pessoas que você tem vínculo forte, com pessoas que você tá junto ali? Essa é uma boa pergunta, hein? Essa pergunta é boa. Por quê? Porque muitos gestores não sabem lidar com esse momento, com esse movimento, né? Eu sempre... Eu tive essa filosofia... Obrigado, viu, pastor? Você sabe por que eu tô fazendo essa pergunta para gestor aqui? Porque... Não, obrigado, pastor. Você sabe por que eu tô fazendo? Porque a maioria que nos ouve aqui no Staycash, eu fiz essa métrica. Você sabe que a maioria é gestor? A maioria é gestor e líder, né? Não é a maioria da galera que consome conteúdo educacional tá no cargo de liderança mesmo. Mas, cara, vamos lá. Eu sou ariano,
né? Tem gente que não acredita, apesar de ser cristão, acredita em signo também. É muito louco isso, né? Eu sou um cristão que acredita em signo. Mas como um bom ariano, eu tenho facilidade de me relacionar com as pessoas, mas eu me apego muito rápido. E eu tive que aprender muito cedo a entender que as pessoas são cíclicas, os relacionamentos são cíclicos. Então, ele tem um início, um meio e um fim. Com exceção do casamento, todos os relacionamentos, né? Os relacionamentos familiares, com exceção dos relacionamentos familiares, os outros vão ser cíclicos. Então, dentro da Blitz, eu já criei isso pro meu time. Hoje, quando o cara faz o onboard comigo, o nosso processo seletivo lá, depois de muito tempo, a gente aprendeu a fazer um processo seletivo e agora tem funcionado bastante, graças a grandes professores. Por exemplo, o Lucas Marques foi meu professor para a criação de processo seletivo. O Pedro Lazzarini também, meu amigo, você precisa trazer ele aqui, hein? Cara gigante, tá arrebentando lá em Marília. Foi meu professor sobre essa questão de processo seletivo e etc. Eu montei um processo seletivo lá de 3 etapas, que quando o cara chega, eu já explico para ele, na terceira e última etapa, quando eu vou de fato contratar ele, que a gente faz o alinhamento de expectativa, eu explico para ele que eu estou contratando ele e que dentro da Blitz ele vai seguir uma jornada. Então ele vai ser um corretor de imóveis, ele vai ser um corretor aprendiz, depois ele vai ser um corretor de sucesso, ele vai ter a oportunidade de se tornar gestor caso ele queira. Caso ele não queira, ele vai sair da Blitz pronto para abrir a imobiliária dele. Então a Blitz é uma empresa que tem como principal objetivo e propósito formar novos empresários do mercado imobiliário. Hoje, quando um cara sai da minha empresa, o sentimento que eu tenho não é de que eu fracassei, muito pelo contrário, é de que eu consegui concluir um ciclo que eu criei. Então eu transformei esse sentimento. Eu criei algo para transformar esse sentimento, porque senão eu ia sempre ter esse sentimento de que eu tô sendo abandonado. Olha o tanto que eu fiz, que provavelmente você que tá assistindo a gente, que forma corretores, vai ter esse sentimento. Nossa, ensinei o cara, eduquei o cara, fiz tudo que eu podia pro cara e agora, depois de pronto, o cara vai embora. A liderança, ela nasceu para formar, irmão. E o corretor empreendedor? Que quer ser empresário? Você tem espaço para ele? Você tem uma visão de partnership, Então, de sócios, hoje os meus... franquia? Eu tenho 2 sócios que entraram na operação esse ano, que começaram como corretores. Um é a Juliana Massola, né, minha amiga, minha irmã. Ela foi uma das primeiras corretoras contratadas da Blitz, lá em 2021, quando era só eu, o primeiro sócio. E o João Lucas, que é meu sócio agora também, que entrou em 2022, finalzinho do ano. Ele entrou, eu lembro que na entrevista ele não sabia nada de mercado imobiliário direito assim. Ele já tinha trabalhado, mas com o tio dele, numa cidadezinha pequena. E aí, quando ele entrou lá, ele falou assim, olha, eu tô entrando aqui... Na época, a gente não tinha processo seletivo nem nada, era só aquela entrevista, né? E a gente já contratava. E aí, eu lembro que ele falou isso. Ele falou assim, olha, eu tô entrando aqui, mas o meu objetivo é aprender, eu quero virar líder aqui dentro e eu quero um dia ser sócio de vocês. Uau. Só que isso não existia. O cara é determinado, hein? O João, um abraço pra ele, inclusive, é uma das grandes inspirações aí do mercado imobiliário. É um cara que fez e aconteceu. Meu amigo, meu irmão, a Ju também. É uma das maiores inspirações quando o assunto é atendimento. Eu aprendi a atender com ela. Eu era estagiário e ela já era corretora. Olha isso. E ela se tornou nossa sócia. Então eu não tenho essa formatação 100% pronta ainda. Eu vou te mostrar, eu criei esse aqui. Você criou? Criei. Isso é legal. Por quê? Porque eu ainda estou estudando. Mas eles entraram, então eles passaram por todas as etapas. Eles foram corretores, coordenadores de plantão, depois foram gerentes de equipe. Aí a gente abriu uma pequena operação para eles tocarem, para ver como que eles iam performar. E agora a gente trouxe eles para a operação matriz. E a ideia, se o corretor for... Se a gente criar esse sistema mesmo, a ideia é que o corretor siga esse mesmo caminho. Você precisa passar por várias etapas, né? Sabe por que eu perguntei como é que você lida com isso, cara? Porque eu vejo muito gestor frustrado que às vezes não sabe despedir e mandar embora e sofre. Cara, eu já suportei pressão demais. Mas você fala em que sentido? Tipo assim, ele sofre com um cara que é ruim? Com ruim, o cara é ruim, ele tá na operação dele e ele não tem coragem de mandar embora. Porque ele tem um apego emocional muito forte com o cara. Às vezes, o cara também, ele tá lá na operação também e o cara, além de não conseguir mandar embora, né, tá prejudicando a empresa e o cara tá lá segurando. A gente, como gestor, às vezes a gente tem essa síndrome do salvador. Entendeu? Então, quem vai resolver a vida desse cara sou eu, quem vai transformar a vida dele sou eu. Eu faço mentoria com César Aike, que é um grande nome do mercado imobiliário. Ele vai estar aqui, né? Logo, logo. A Dani já marcou aí, já tá com a data já. É um cara gigantesco. Vocês precisam assistir quando sair o episódio dele, porque é uma referência gigantesca para mim. E eu sou mentorado dele, então ele é meu mentor.
E ano passado eu tive lá em Gramado, quando ele ainda estava tocando a operação do Kempinski, para fazer uma mentoria com ele presencial, né? Fazia parte desse treinamento que eu tô com ele até agora. Já faz 1 ano que a gente tá aí. Uau. Processo de mentoria. Grande mentoria, hein? Não, e é um acompanhamento que eu vou renovando, porque o cara é muito bom mesmo. E uma conversa que eu tive com ele sobre resultados, sobre performance de equipe, etc. Eu tava com mais de 60 corretores no final do ano passado. Se eu não me engano, eram 60 corretores, 50, 60 corretores no final do ano passado. E aí, ele fez eu apresentar, assim, individualmente... Cada corretor. Como que era a performance de cada um, fazer uma análise, né, da performance individual de cada um. E eu comecei a perceber que eu tinha exatamente isso, apego emocional a algumas pessoas. Alguns eu não queria encerrar a parceria porque eram meus amigos de muita data, outros porque trabalhavam comigo desde o início, e uma série de outras coisas. E ele falou uma frase pra mim que impactou muito, que ele falou assim, você tá sendo egoísta e você tá impedindo essas pessoas de prosperarem. Porque talvez ela não está performando porque ela está sobre a sua liderança. Talvez sobre a liderança de outra pessoa ela vai performar. Só que por conta do seu ego e do seu egoísmo, você não está deixando essa pessoa prosperar em outro lugar. Hein? Então você vai ser responsável pela falta de prosperidade do outro. E eu acredito muito nisso, cara. E Porque, às existe, vezes, irmão. muda de ambiente, muda a pessoa. E pode ser, porque essa síndrome que a gente tem como líder de ser o salvador da vida das pessoas, Não é. ela é totalmente errada. Porque talvez o cara com a liderança do Jardel, que é um cara divertido, engraçado e tal, da bagunça, do rolê, da confusão, do vídeo, de não sei o quê, não vai dar match com a vida desse outro cara. Talvez esse cara performe numa imobiliária onde o dono é mais cético, é mais sério, não tem oba-oba, não foca na criação de conteúdo, não é um lead de internet, talvez o lead do cara seja um lead de ponto ativo fixo, ou o cara trabalha comigo, hoje ele trabalha em plantão, talvez ele vai performar melhor se ele for trabalhar na imobiliária que não faz plantão. É isso. Entendeu? Então, pro gestor que tá assistindo a gente, assim, você precisa entender que a prosperidade do seu liderado é responsabilidade sua. Forte, hein? É responsabilidade sua. Mas a falta de prosperidade dele também. O que significa que se ele não tá prosperando e você já tentou todos os caminhos possíveis para que ele prosperasse, talvez o problema não seja ele, seja o ambiente que ele está inserido. Talvez não seja aquele ambiente que é para ele estar. E aí é muito interessante que você entenda que encerrar essa parceria com esse corretor vai ser o melhor caminho para que ele prospere e você também. Né? E não perder tempo, porque o tempo é muito curto nosso, né, Jardel? Exatamente. Eu tô numa fase, Jardel, você vai chegar nisso. Você sabe que os 40 anos, você fecha pra balança, hein? É muita contemplação. Eu cheguei 40 a crise anos. da meia-idade. É a crise da meia-idade. Aí você começa a avaliar. Reflexivo. Aí você começa a ficar reflexivo, você avalia o que é o ativo maior que tem na nossa vida, que é o tempo. Você começa a perceber, cara, eu não tenho tempo a perder. Então eu preciso tá com quem realmente quer. Não vou andar com pessoas que não querem. Vamos andar junto, mas só com quem quer realmente. É porque a gente que é líder, às vezes a gente pensa igual... Eu comecei a fazer esse processo de seletivo, né? E é muito legal, assim, é muito bacana. A gente tá trazendo muitas pessoas novas do mercado, então nosso movimento tá sendo para trazer gente que não é corretor. E a gente acha que... Martins, eu fiz um processo seletivo perfeito. Com onboard, apresentei alinhamento de expectativa, as exigências da empresa, a cultura, a missão, a visão, os valores. Você acha que isso vai ser o suficiente para que o cara tenha resultado? Eu fiz um onboard bem feito, um processo seletivo bem feito. Dentro da minha empresa eu tenho vários processos bem feitos. Eu sei as estratégias corretas para ter resultado no mercado de lançamentos ou no mercado de terceiros. Eu tô falando pro cara, é só ele aplicar, mas não é só isso, irmão. Não é só isso. O macro do resultado de um corretor de imóveis, ele vai muito além de processos, de lead, de produto. Ele é muito mais profundo. Às vezes o cara não está tendo resultado só simplesmente porque ele não está feliz naquele lugar. Sim, eu acredito. E é uma autodescoberta, cara. O cara tem que ter uma autoimagem dele, tem que ter um mindset firme, tem que saber o que ele quer realmente para a vida dele. Cara, não é só sobre lead, não é só sobre o lugar. É um aspecto muito mais profundo. Eu encerrei uma parceria. Aí, até sobre essa história, quando eu voltei em janeiro, fiz reunião com os meus sócios, falei assim, olha, o César Aik falou isso e isso. E o pessoal falou, você tá maluco, Martins. Imobiliário de lançamento precisa de corretor. Né? Aí eu expliquei os motivos, aí a gente foi refletindo, os meus sócios aceitaram. E aí, em uma semana, a gente encerrou a parceria com mais de 17 corretores. Foi apelidado a chacina da Blitz. Porque um monte de corretor no mercado, a galera desesperada. Tinha corretor que eu cheguei pra falar pra ele que ele não tava mais na empresa, ele chorava. Eu fiz isso. Então foi muito triste pra mim fazer isso. Entretanto,
foi importante. Teve uma das pessoas que me marcou muito, porque uma das pessoas que eu encerrei a parceria era muito meu amigo de muitos anos, continua sendo, porque a amizade não encerrou, porque não tá trabalhando mais comigo. Mas foi muito difícil porque eu percebi que eu tinha que encerrar a parceria com ele, porque ele era um cara que não gostava de participar de treinamento. E a minha empresa, a bandeira que eu defendo é o educacional. Eu faço 2 treinamentos por semana, sobre todos os temas diversos. O cara não participou em um ano. Eu fiz, sei lá, eu acho que quase 300 treinamentos. O cara não participou de 10% disso. E aí, quando eu olhei para o cara, eu falei assim, viu? Não faz sentido, de fato, ele estar aqui. Porque a cultura da minha empresa, por mais que seja algo que eu acredito, nossa, Martins, mas o cara tá saindo, ele não quer participar do treinamento, isso é muito bom, você tem que forçar ele a participar. Não, ele só não quer. E é total o direito dele. Então ele pode prosperar em outro lugar que não dá treinamento. E pode ser que lá ele alavanque as vendas e as coisas aconteçam. Sim. Então, nós, gestores, nós não somos o salvador dos corretores. A gente tá aqui para ser guia. E guia de quem quer ser guiado pela gente. Talvez o cara quer ser guiado por outra pessoa e tá tudo bem. Jardel, vamos mudar um pouco de assunto. Eu quero perguntar pra você, cara, como surgiu... Senão já vou ficar nervoso com esse assunto. Como surgiu o movimento Imob 360? E qual o impacto que ele tem gerado no mercado? Faz até assim, ó, Jardel, pra galera ver. Ó, mais uma vez, o super-homem abrindo aqui a sua capa. O Imob 360, irmão, surgiu exatamente desse desejo, dessa paixão que eu tenho pelo mercado imobiliário, de impactar a vida de mais pessoas. E a gente decidiu trazer um evento pro interior, né, de São Paulo. Por quê? Porque normalmente os eventos acontecem em Alphaville ou na Grande São Paulo. E tem muita gente que... Eu não vou falar que é uma desculpa o cara não conseguir se deslocar. Porque, de fato, dependendo da situação, não vai tomar só as finanças. Não é só investir dinheiro, não é só comprar um ingresso e vir. É tempo, pô, para chegar aqui, dependendo do lugar que você vai chegar em São Paulo, é 2 horas de trânsito. É uma série de outras coisas e tal. Então, vamos fazer um evento focado para o mercado imobiliário no interior, que é um mercado extremamente pujante, numa cidade que está no eixo entre Campinas e São Paulo. Cidade próspera. Próspera demais, com o mercado imobiliário acelerado, que é a cidade de Jundiaí, onde as pessoas vão poder vir do Brasil inteiro para conhecer uma cultura diferente, né? E ter acesso a conteúdo de gente que, de fato, tem resultado no mercado. Os primeiros eventos você que bancou, Jardel. Porque Primeira edição, cara, assim, eu sou suspeito a falar, eu sou muito abençoado no Imob. Porque muita gente comprou essa ideia junto comigo. Mas, na primeira edição, eu tive que colocar do bolso, eu e meu sócio, mais de 65 mil reais. Além de... E olha aqui, eu vendi todos os ingressos, eu tive patrocinadores grandes no evento, mas é muito caro fazer esse tipo de evento, irmão. Foi um evento que custou pra gente, na primeira edição, uns 220 mil reais custou. Aí eu fiz a segunda edição ano passado, para 430 corretores, vendi 100% dos ingressos, todas as cotas de patrocínio também foram preenchidas. Só que, como o primeiro foi muito bom, porque no primeiro a gente já levou o Ricardo Martins, não podia baixar a guarda, né? Lucas Felt, uma galera boa. No segundo a gente teve que manter o mesmo nível de casting, né, de palestrante. E aí também já custou acho que uns 260 mil reais. Aí só que, como eu consegui arrecadar mais dinheiro com a venda dos ingressos, o nosso prejuízo, né? Vamos chamar de prejuízo, mas na verdade é um investimento. O nosso investimento diminuiu para 32 mil reais. Nossa. Né? E agora, nessa terceira edição, sendo bem sincero, eu quero empatar. Gente, me ajuda a empatar, porque... Vamos ajudar, galera. Vai desanimando. Imagina, o que dá pra você fazer com 60 mil reais com a sua família, né? Trocar de carro, fazer uma viagem pra Disney. Ô, Jardel, eu falo, cara, quem é da educação, cara, tem que ser louco, Tem que ser maluco, irmão. Não é qualquer pessoa não, cara, que aguenta isso, cara. Valorizem, viu, gente? Valorizem movimentos como Staycast. Porque imagina, o Jefferson tá aqui oferecendo o tempo dele. Aí tem um entrevistado que tá aqui. Tá aqui eu hoje, que talvez meu tempo não seja um dos mais valiosos, mas já sentou caras aqui nessa mesa com tempos caríssimos, né? E às vezes você vai ter acesso a um conteúdo, a um insight, né? Uma conversa rica do conforto da sua casa sem investir R$1, meu irmão. E o Imob 360, por exemplo, a gente vai fazer esse ano a terceira edição, dia 9 de outubro. Tô repetindo para você não esquecer e já anotar na sua agenda. É um evento com investimento baixíssimo. Inclusive agora o primeiro lote ainda está ativo. Não sei quando você vai assistir, né? Mas eu acredito que ainda vai estar ativo. A R$249, irmão. Sabe que coisa que eu te perguntar também? O que você colocou o nome além do metro quadrado? Por que esse nome?
do podcast? Cara, assim, pra colocar nome nas coisas hoje é difícil, né? Mas eu tenho um time de marketing muito bom internamente lá dentro da Blitz. Até uma sugestão aqui para quem é dono de imobiliária, gestor, dono de construtora tenha time de marketing interno. Eu concordo. Tome cuidado na hora de terceirizar a agência. Só se a agência for 100% focada no mercado imobiliário. Então, se a agência for 100% focada no mercado imobiliário, aí vale a pena. Se for aquela agência que cuida da sua imobiliária, mas também cuida do pet shop, da funerária e de outras empresas, não vale a pena porque você vai ficar em segundo plano. Eu tenho um marketing interno e os meninos são muito bons. O meu time de marketing, um beijo para eles. Os melhores do Brasil, não tenho dúvida. Então, essa ideia veio de uma construção das nossas reuniões de marketing. E a ideia é que seja além das 4 paredes de um imóvel, né? Então, falar sobre o mercado imobiliário de uma forma que vai além do decorado, além do plantão, além de só falar de metro quadrado. Porque lá a gente fala um pouquinho sobre vida, sobre estratégia, sobre negócio. A gente provoca bastante lá também. E a gente vai sair com a terceira temporada agora, no dia... Hoje é dia 5, né? Que a gente tá gravando, 5 de agosto. A terceira temporada sai agora, no dia 10, se eu não me engano, de agosto, o primeiro episódio. Quais os erros mais comuns que você enxerga nas imobiliárias e nas incorporadoras que querem crescer e não estão conseguindo? Boa pergunta. Imobiliário, irmão, eu acho que o principal erro da imobiliária é não ter processos claros. Eu estava comentando aqui com você, antes da gente começar, que eu fiz um treinamento agora, uma mentoria recente do Dr. Paulo Vieira, né? Que é lá do Método CIS, da Febracis. Eu fiz um treinamento. Eu quero abrir um parênteses isso aí, ó. Ele fez esse treinamento, um amigo em comum também fez. Posso falar valor? Pode falar. R$60 mil o treinamento. Cara, eu fico pensando assim, Jardel. Eu invisto muito em educação, cara. Em treinamento, vou pra palestra, vou pra esses lugares, tudo. Eu fico pensando, cara, a gente que é dono de imobiliário, a gente senta aqui pra poder aprender. Eu só aprendo aqui, cara. Eu não ensino nada. Pra mim aqui é um oásis aqui, ó. É algo assim que eu... Cara, eu fico assim pensando assim, cara, eu dou graças a Deus a oportunidade que eu tenho de estar aqui no Staycast. Porque eu aprendo com muitos. Todo mundo que vem aqui me ensina. E aí, mano, o que eu fico mais em crise, quando eu falo isso, assim, eu gero uma indignação. É com isso aqui, cara. Que a galera... Ainda tem pouca gente na Unicorretor, cara. Que é um custo muito barato. Vou fazer agora uma propaganda para o Unicorretor. Faz um pitch aí, cara. Porque tem a minha galera que me segue, que não conhece, precisa conhecer e precisa assinar a plataforma. Porque, cara, você tava me mostrando aqui em detalhes a plataforma. É rica de conteúdo. Foi feita de fato para o corretor de imóveis. Você que é corretor tem tudo lá sobre todos os temas, sobre todos os mercados. Agora vai ter uma aula sobre o mercado de lançamentos, que eu tive a oportunidade e o privilégio de entregar. Quanto que custa para ter acesso a tudo que tem lá? R$29,90. Preço de Netflix. Para de brincadeira que eu tô sem tempo. É verdade, irmão? Com mais de 50 professores. O cara pode escolher qual professor que quer assistir lá. E R$29,90 por mês. Muito mais barato do que uma fatia de torta numa lanchonete hoje em dia. Muito mais barato do que um café no aeroporto. Impressionante, né, Jardel? É mais barato que a Netflix. A Netflix já tá 70 pau. Irmão, o educacional precisa ser valorizado no nosso mercado. Eu admiro demais quem faz esse tipo de movimento igual você faz. E vocês viram que eu falei aqui que eu fiz mentoria com César Aike, fiz mentoria com Lucas Marques, fiz mentoria com Pedro Lazzarini, comprei esse PCE agora do Paulo Vieira, fiz o método CIS, 4 dias. Só no método CIS a gente comprou o ingresso, um dos mais caros lá também, gente, foi uma fortuna. E então, quanto assim, a gente investe. Você estava falando da imobiliária que você fez, desse treinamento. Eu fiz lá... Qual é os erros da imobiliária? Que é só para empresários, é um programa de crescimento empresarial da Febracis, ministrado pelo Paulo Vieira, pela Camila Vieira e outros professores da Febracis. E lá, o que eu aprendi? Eu aprendi a ser empresário dentro do mercado imobiliário. Por quê? Porque eu era um corretor de imóveis, eu acredito que você que é dono de imobiliária também talvez esteja nesse mesmo esquema. Um corretor de imóveis que vendia bem, aí virei gerente, era um gerente que performava bem, aí decidi abrir minha imobiliária para ganhar mais. Então, em resumo, era isso. Eu queria ganhar um pouquinho mais. Ao invés de ganhar uma fatia das vendas ali, eu queria ganhar um pouquinho mais. Aí você descobriu que ganha mais, mas vai demorar. Aí você vai naquela ilusão, né? No começo você vai naquela ilusão. Fala assim, não, eu vou ganhar muito mais. Os 3,5%, 4%, 5%, vai vir 100% pro meu bolso. Eu vou pagar o corretor e eu vou separar o resto, eu vou gastar tudo. Irmão, tem 1 milhão de outros custos. 1 milhão de outros custos. Esses dias mesmo eu tava num bate-papo e o cara perguntou, quanto que custa a Blitz por mês? Vou falar aqui porque eu não tenho medo e
posso provar em detalhes. O custo hoje para manter uma empresa igual a Blitz, com mais de 30 corretores, com um time de marketing, com, se eu não me engano, são 6 contratados, mais time administrativo e time jurídico, além de Prolabore e de diretor, a gente gasta lá hoje algo em torno de R$150 mil por mês. Então já começa o mês devendo R$150 mil para as pessoas que trabalham nessa operação e todos os sistemas que eu pago lá. Então ter a imobiliária também não é esse mundo, né? Não é esse mar de rosas que todo mundo pensa. Mas em resumo, o que eu aprendi lá? Que eu deveria olhar para o mercado imobiliário como um empresário, que era uma coisa que eu não fazia, irmão. Eu tinha essa visão de que o dono de imobiliário ele só precisa fazer o time vender. Depois que vende, ele distribui para cada galera lá, cada um a sua fatia. Ele pega, paga os R$150 mil, que é a conta dele mensal, e boa. Depois ele começa o mês tudo de novo. E esse é o principal erro das imobiliárias. Elas não olham para a imobiliária como um negócio, como uma empresa, como qualquer outra. Então lá eu aprendi sobre fluxo de caixa, sobre criação de processos, sobre como trabalhar a performance do time, sobre como premiar, bonificar e uma série de outras coisas que você não vai encontrar hoje, pelo menos eu não vejo nenhum conteúdo dentro do mercado imobiliário que ensina. Não tem, não existe. Porque a maioria dos donos de imobiliária, qual que é o erro dos caras? Os caras sentam em treinamentos para aprender a ser corretor. O cara não vai buscar uma especialização para ser empresário. Só que você que é dono de imobiliário, você não é mais corretor. Então você não precisa mais aprender a atender cliente. Se você não aprendeu até agora sendo dono de imobiliário, irmão, você volta em 2 casas, né? Fecha o seu escritório. Então você não vai mais aprender a atender cliente, a fazer fluxo, a fazer mesa. Você tem que aprender a ser empresário, fazer com que a sua empresa tenha uma vida saudável. E a incorporadora, né, respondendo à continuação da pergunta, então o dono de imobiliário, eu acho que o principal erro é esse. Ele tem que aprender a criar uma esfera empresarial dentro do mercado imobiliário. Então eu não tenho uma imobiliária, eu tenho uma empresa do mercado imobiliário. E você sabe que às vezes você furar a bolha, sair do mercado imobiliário e aprender sobre gestão e ser um empreendedor em outras áreas, eu acho que oxigena o cérebro e muda também, né? Você cria muito ponto de inflexões legais, não cria? Muito. Você vai conhecer, por exemplo, lá nesse treinamento do PCE. E aqui, gente, eu tô vendendo tudo que eu falar pra vocês que eu fiz. Se eu gostar, eu vou falar. Pode fazer. Igual eu falei da mentoria do Lucas, pode fazer. Pra mim, o Lucas hoje é o maior professor do mercado imobiliário, Lucas Marques. Mentoria do César Ike, mentoria sobre liderança. Pode fazer, sem medo de errar. Porque eu fiz, eu faço. Me ajudou muito, transformou o meu escritório. Inclusive, o meu sócio, o João, também faz lá comigo. Mentoria do Pedro Lazzarini, Caixa Preta, que é você viver 3 dias dentro da imobiliária dele, que é uma imobiliária que fatura bem lá em Marília, pra você que tem imobiliária pequena. Tem que trazer esse cara, marca depois com ele, Jardel. Você tem que trazer, irmão. O cara tá voando, tá crescendo muito. Eu já vi coisa deles. E ele é muito inteligente, ele vive. Você vê, o Pedro é muito meu amigo, vou na casa dele direto, enfim, a gente é amigo, a gente se tornou amigo. O educacional aproximou a gente virou amigo, nossas famílias se conhecem. Já levei minha esposa e meu filho pra passar final de semana lá na casa dele e tal. O Pedro, abrindo um parênteses aqui, depois eu continuo a resposta. O Pedro, por exemplo, ele é um cara que ele é totalmente diferente de mim quando o assunto é liderança. Porque eu vejo o Pedro mais como um gestor. Mas ele é um gênio na gestão, irmão. A empresa dele, quando você vai olhar para o processo da empresa dele, o que ele fez com a União, é tudo tão bem detalhado, tudo bem organizado, sabe? Tudo bem planejado. Ele, lá na mentoria dele, que é a Caixa Preta, quando eu fui lá que eu fiz, ele mostra o fluxograma de pagamento e distribuição de comissão da imobiliária dele. Eu falo, irmão, como que você faz isso? E é tão organizado, tão bem feito, dá pra ver que é um processo que segue na presença ou na ausência dele, que dá gosto de ver. Muita coisa eu aprendi com ele e levei pra Blitz. E o cara era educador junto comigo. Então, irmão, a gente que é dono, que é gestor, a gente tem que a gente tem que esconder nosso ego e nossa vaidade no bolso e aprender. Bom, isso. Então essa galera que eu falei aqui pra vocês, pode comprar sem medo de errar, tem a chancela e o selo Jardel Martins de qualidade esses treinamentos. Jardel, vamos no bate-pronto aqui? Bora. E a gente tem uma liturgia aqui que funciona, que é sempre as perguntas de bate-pronto. Então, Ixi, quem é o Jardel perigoso, não é o que você faz, mas quem é o Jardel de fato? Jardel é cristão, pai do Arthur, marido da Isabela, um apaixonado pelo mercado imobiliário, um servo do Deus vivo e um servo das pessoas, um cara que tá para servir. O que é um bom corretor para você, Jardel? Um bom corretor para mim é o cara que ele aprendeu a amar o mercado imobiliário de uma forma profunda, intensa, colocando muita energia, seguindo boas estratégias, e é um cara que nunca deixa de aprender. Para mim é isso. O que é um bom gestor para você?
é aquele cara que tem paixão por transformar a vida dos seus liderados. Um bom dono de imobiliária. O mesmo. Para mim é o cara que entende que a empresa dele é uma ponte entre os sonhos dos seus liderados, dos seus corretores. Qual que é a sua visão de mundo, assim, de mercado imobiliário, Jardel? Que você está querendo construir nesses próximos 5 anos aí? Pra dar um spoiler pra gente, fala aí. Eu sei que você é um cara que quer palestrar. Eu sei que você queima por isso, no seu coração. Quando eu vejo sua palestra, até... Cara, engraçado que até mestre cerimônia, cara, você transmite energia Foi lá no violenta. Top Class, a gente fez uma bagunça boa, né? Você consegue, cara. Sabe quando você sabe quando a pessoa tá vivendo o propósito dela? Quando ela tá muito alegre e cheia de satisfação, né, cara? Eu gosto de me comunicar. Eu sei sou um disso. comunicador, gosto de falar. Né? Sou um bom Eu paraense. também gosto, cara. E aí, me fala um pouquinho o que você tem como visão de mundo, cara, de mercado. Cara, a Blitz, assim, a Blitz é meu principal propósito hoje. O educacional, ele tá em um segundo momento. Eu tenho que falar com toda a sinceridade do mundo, porque é aquilo que eu falei. A Blitz ainda ela me toma muito tempo, porque eu ainda estou estruturando a empresa que ela vai se tornar. Então, a Blitz, nos próximos 5 anos, ela vai se tornar, sem dúvida, uma empresa de meio bi de VGV ano, né? Esse é o nosso principal objetivo, já está desenhado isso. A gente quer ter dentro do nosso escopo algo em torno de 70 corretores para fazer esse resultado acontecer. A ideia é que a gente consiga fazer com que mais de 70% do nosso time tenha resultado todos os meses. Dentro do mercado imobiliário não vai ser fácil fazer isso, mas a gente está procurando. Isso aí quebra o mercado. Exatamente. Eu quero fazer com que o time performe. E a gente quer, cara, continuar atendendo com toda a maestria do mundo os nossos clientes incorporadores e compradores. Eu tenho uma preocupação muito grande com os meus clientes incorporadores, os caras que se dedicam a construir para que eu possa vender, sabe? Eu oro todos os dias pela vida dos incorporadores. Toda segunda-feira a gente tem a nossa reunião de alinhamento lá na Blitz, a gente ora pelos incorporadores, porque eu falo que mesmo se existisse uma fila de gente para comprar, se não tivesse eles com produto para a gente vender, a gente não teria de onde tirar ali o nosso pão de cada dia. Então a Blitz ela é essa empresa que no futuro bem próximo, ela vai se tornar uma empresa com performance, com resultados, servindo bem o mercado imobiliário de Jundiaí e região. E como consequência, né, no meio disso tudo, eu quero continuar ensinando tudo que eu for aplicar lá e que der certo. Então, tudo que eu aplicar que der certo, eu vou levar para o mercado imobiliário. Forte, meu amigo. Ontem eu vi um podcast, na verdade um podcast. Eu vi o Thales Roberto do G4 com 30 pessoas desempregadas. Eu já assisti, é e maravilhoso. fazendo uma sabatina com ele de perguntas e colocando ele como o vilão e o errado da história. A gente fala muita coisa aqui e a gente às vezes confronta algumas pessoas que estão vivendo de forma mediana ou tá na zona de conforto. E às vezes, por a gente ser incisivo e ser muito... ter algumas autoridades que a gente acredita, a gente tem uma convicção muito forte, Jardel. Eu tenho, você tem, todo mundo que é líder vai ter convicção forte. A gente cria hater e cria muita inimizade, principalmente quem nos ouve. Eu lembro que uma pessoa fala, quem que você acha que você é? Eu sou ninguém, eu sou igual a ele. Mas eu sou um cara determinado, ninguém me para, eu sou imparável, sou constante. E aí eu queria que você deixasse isso, Jardel. O problema não são os donos das imobiliárias, nem são os empreendedores. O problema é cada um que não quer arcar com seus problemas. É ou não é, Jardel? Cada um tem a vida que merece, Jardel. Eu acho que o Thales fez ali naquela sabatina, né, se a gente pode dizer assim, foi muito importante porque ele mostrou o lado contrário, que é o lado do empreendedor, do empresário, do dono de imobiliária. Não é fácil estar nessa cadeira, tá? A verdade é uma só. Como dono de imobiliária, você vai ter desafios que, infelizmente, o corretor, ou felizmente, o corretor não acessa. A liderança é um lugar solitário, eu falo sempre isso. Então, tem dias que você vai ter que chorar sozinho, você não tem ninguém para recorrer, né? Então, se der uma dor de barriga diferente do corretor, que tem o gerente, que tem o diretor da imobiliária, que tem o dono da imobiliária para recorrer, o dono da imobiliária não tem ninguém, irmão. Não tem ninguém por ele. Então, é um cara que precisa ser resiliente, precisa ser forte. Ele volta para casa cheio de dores e, às vezes, as dores que ele volta para casa nem dele não é.
né? São dores de outro. Então, se você está trabalhando na imobiliária, valorize o esforço, o empenho, a dedicação do cara que está ali, que se propôs a enfrentar o mercado imobiliário como empresário, porque ser empresário no Brasil não é fácil, e ser empresário no Brasil, dentro do mercado imobiliário, é mais difícil ainda, porque não existe nenhum tipo de incentivo e apoio dos órgãos, do governo, do Estado, né? A gente está sozinho, então é a gente pela gente. O mercado imobiliário precisa se unir, né? Precisa criar movimentos educacionais cada vez mais. Líderes do mercado imobiliário precisam se levantar cada vez mais para ensinar, porque só assim a gente vai fazer desse mercado um lugar melhor. É um mercado próspero, abençoado, cheio de oportunidades. Mas a responsabilidade para tirar dele o que ele tem para nos oferecer é 100% minha e sua. Sou deep, hein? Profundo isso aí, hein, mano? Você foi agora bem reflexível. Muito bom. Jardel, tá muito gostoso, mas acho que já deu mais quase 1h30 de podcast aí. É mesmo? Oh, tava e aí, Alisson? Deu 1h30, Alisson, já? 1h15. 1h15. Galera, depois vocês colocam aqui se vocês gostaram, se teve alguma coisa que você aprendeu, algum insight. Se quiser me mandar uma mensagem, já tá encerrando, mas eu já vou deixar aqui meu arroba. Já. Tem que deixar. Eu gosto de fazer meu jabá, você já percebeu, fazer, né? Meu amigo. Segue lá, Jardel Martins, OFC, no Instagram, que vai ser um prazer bater um papo com você. Então eu não tenho essa vaidade não, viu, irmão? Porque tem gente que Jardel, quer... você é um presente que eu ganhei, cara. Eu quero honrar você aqui. Eu vejo o Jardel assim, cara, de verdade. Sabe quando você gosta da pessoa de graça? Né? O cara veio lá de Jundiaí pra gravar a aula. Eu quero te agradecer, de verdade. Conta comigo sempre. Obrigado por tudo que você faz pro mercado imobiliário, né? Por essa entrega, por esse comprometimento, essa paixão que você tem. Deus continue te abençoando. Amém, glória a Deus. Tenho certeza que o Imóvel 360 ele vai começar em Jundiaí, mas ele não vai ficar só em Jundiaí. Amém, eu profetizo amém, isso. Amém, né? Ele vai para vários lugares, né? E a imobiliária é sua também, cara. Não é só Jundiaí. Deus te deu muita coisa, cara. Amém. E você vai expandir o reino. Recebo, meu irmão. Em nome de Jesus. Obrigado. Sei que é um presente na minha vida. Você sabe que eu amo sua vida demais. E é um prazer sempre estar aqui. Sempre que precisar servir o mercado imobiliário, você sabe que você pode me chamar, que eu tô aqui para isso. É isso, vamos continuar. Eu quero até falar para os corretores aqui, a gente está criando muito movimento agora de evento. A gente fez um evento recentemente e eu tô com as datas marcadas, eu não vou falar aqui porque eu só tô precisando alinhar as datas e os palestrantes, mas o Jardel vai ser um cara que eu vou convidar. E aí eu quero também falar aqui para vocês de antemão. Então fique na Unicorretor lá também, porque na Unicorretor tem uma parte que a gente faz os pushs lá e a gente mostra os eventos que vai ter. As novidades. As novidades. Boa. Então você tem que acessar a plataforma, fica conosco aqui. Eu tenho certeza que vai vir muitas coisas boas. Próximo semestre tem outra plataforma que a gente já está usando, já tem o MVP dela que chama STU Click. A gente vai lançar, cada corretor vai ter seu site, vai ter seu CRM. Você vai ter acesso a 290 consultores em São Paulo e 1.900 consultores no Brasil. É mesmo? Eu estou desenvolvendo essa plataforma, interligar tudo. Meu irmão, que genial isso. Isso vai ser bênção. E depois eu vou te mostrar. Então você, corretor, você vai ter acesso de imediato. Então tudo que a gente tá fazendo aqui, você vai ter esse acesso, porque você tá aqui conosco. Eu quero te agradecer também pela sua participação, por estar aqui nos assistindo. A gente tá aqui hoje é por causa de você. É isso aí. E, cara, eu quero honrar também a vida do Jefferson, aproveitando aqui, porque eu honro a vida de todo mundo que se propõe a educar no mercado imobiliário. Como um bom apaixonado pelo mercado, eu acho que a gente tem que valorizar pessoas que criam movimentos. Então, você cria eventos, você tem esse podcast que é o podcast mais assistido e mais ouvido do mercado imobiliário. A galera te ama, você sabe disso. Os entrevistados, a roda de conversa que a gente tem com os educadores é que é gostoso vir aqui, porque o Jefferson ele consegue extrair da gente o melhor que a gente tem para oferecer. Além disso, ele cria esses movimentos educacionais pensando no desenvolvimento do nosso mercado. Então, cara, eu quero honrar a sua vida aqui também, em nome de todos os corretores do Brasil inteiro que assistem o StayCast, que acompanham os seus movimentos. Que Deus te abençoe, nunca perca isso, irmão. Eu sei que tem dias que vão ser difíceis, né? Para um dono de imobiliária, um líder de mercado igual você, ter que lidar com tudo isso. Tem uma família linda, tem filhos, tem esposa, tem um trabalho incrível lá dentro da igreja também. Acabamos conhecendo lá o pessoal da igreja, o pastor do Jefferson. Então, assim, é um cara que tem se doado pelo mercado imobiliário e a gente precisa valorizar pessoas como você. Então, que Deus te abençoe. Conta comigo, o que você precisar, irmão. Eu tô aqui para te servir sempre porque você merece. Amém. Merece a minha atenção, merece a minha energia e não só minha, de todos esses corretores do Brasil inteiro. Isso aí, galera. Obrigado, hein? Que é isso? Fiquei lisonjeado aqui agora, impactado. Obrigado, galera. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Obrigado, Jardelzão. Tamo junto. Vamos aí? Rumo ao topo, Jardel? Bora! Vamos!
Paycast, o podcast do mercado imobiliário.